A paz do Senhor, meu irmão. Estamos dando início a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, nesse segundo trimestre do ano 2023, onde estamos estudando a respeito da família. O tema da revista nesse trimestre é Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então aqui a gente está estudando esse assunto nesse trimestre e já estudamos duas lições, né? A primeira lição nós estudamos a respeito de Abraão e Sara, ali tomando atitudes precipitadas em relação ao fato de não ter filhos, não esperaram por Deus e se precipitaram, agindo por conta própria, e houve consequências ali. Conflito foi gerado entre Sara e Agar, entre Sara e Abraão, entre Isaac e Ismael, e ali aquilo teve consequências drásticas com que eles tiveram que lidar. Na lição 2, lição passada, nós vimos ali a história de Isaac e Rebeca, com seus filhos Esaú e Jacó, onde, por motivo de predileção por um dos filhos, preferencialismo por um dos filhos, houveram também ali consequências drásticas naquela família. Isaac, preferia o seu filho Esaú, enquanto Rebeca preferia o seu filho Jacó. E a gente viu os conflitos que foram gerados ali entre Isaac e Rebeca, entre Esaú e Jacó, ali por causa desse preferencialismo, dessa predileção, que não pode haver dentro da família. E na lição de hoje, na lição 3, que será estudada dia 16 de abril de 2023, presencialmente nas igrejas, e aqui eu reforço novamente, falando para os irmãos que participem da Escola Bíblica Dominical presencialmente em suas igrejas. Isso é importantíssimo, não só para o aprendizado da palavra de Deus, mas também para manter a comunhão com os irmãos em suas igrejas. E o título dessa lição 3 é Ciúme, o mal que prejudica a família. Estaremos estudando na lição de hoje a respeito da família de Jacó. Ali, o preferencialismo novamente de Jacó por José, e isso gerou um conflito entre José e seus irmãos, e consequências drásticas vieram ali por causa dessa atitude, essa má atitude, na verdade, ali, de Jacó. O textuário está em Tiago, no capítulo 3, versículo 16, e diz: Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago 3, 16. E a verdade prática diz: o ciúme é uma obra da carne, e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção negativa. Na verdade, hoje aqui a gente vai estar tratando a respeito do ciúme e da inveja, mal provocado por esses dois sentimentos. São sentimentos ali similares, nós vamos estar daqui a pouco definindo cada um dos dois, e muitas vezes eles agem ali em conjunto. Então a gente vai estar sempre aqui na aula de hoje se referindo nesses dois termos, ciúme e inveja, que estavam presentes ali na família de Jacó. Então, veremos a forma de vencer essas obras da carne, justamente que é aí através do fruto do Espírito, a forma de superar, de vencer essas obras da carne. A leitura bíblica está em Gênesis, no capítulo 37, aí tem alguns versículos salteados, do 1 ao 4, 11, o 18, o 23, o 24 e o 28. Os irmãos podem fazer a leitura de todo o capítulo 37. É importante que se entenda o contexto, a história completa ali de José. Começa ali no capítulo 37, depois tem uma pausa no capítulo 38 e continua até o capítulo 50. Os irmãos podem estar estudando uma história maravilhosa, onde a gente vê realmente ali a mão de Deus agindo na vida daquela pessoa, de José. E também da sua família, ali na vida da nação de Israel, a nação que fora outrora eleita por Deus. Então a gente vai estar estudando a respeito da família de Jacó, de José e de seus irmãos, e também veremos aí outros exemplos na Bíblia de ciúmes e de inveja, as consequências que isso trouxe. Veremos também o perigo do ciúme e da inveja no casamento, e também, por último, estaremos vendo aí a respeito do ciúme e da inveja no ministério da igreja local. E aí talvez alguém diga, mas na igreja, ciúme e inveja, sim. Infelizmente, muitas das vezes as pessoas, elas não permitiram nascer de novo, e ali elas continuam praticando as obras da carne, dando lugar ali para a inveja, dando lugar
ao ciúme, e isso tem trazido consequências drásticas para a igreja do Senhor Jesus. Né? Isso quando não fica somente dentro da igreja, né? Quando parte aí até para as redes sociais, muitas vezes isso traz escândalos para a igreja do Senhor. Então aqui nesse aumento a gente deve observar que há uma relação estreita, né, entre o ciúme e a inveja. Na verdade, muitas vezes o ciúme ele é provocado até ali por uma inveja inicial. Né? Então a gente pode definir os ciúmes como sendo a dor de ter algo e ter medo de perder. Né? Isso pode se referir, por exemplo, a alguém, um afeto de uma pessoa, por exemplo, ou a alguma coisa, um objeto, por exemplo. Então você pode ter aí 3 pessoas, no caso dos ciúmes, 3 pessoas, onde há aquela pessoa que está tendo ciúmes, aquela pessoa de quem ela tem ciúmes, e uma terceira pessoa que está provocando o ciúme ali. Então veja que o ciúme ele envolve ali 3 pessoas ou 2 pessoas um objeto, né? Envolve ali pelo menos 3 elementos para que ocorra o ciúme, né? Aquela pessoa que tem o ciúme, algo de que ela está tendo ciúmes e também aquela pessoa que está provocando o ciúme. No caso da inveja, veja, o ciúme é a dor de ter algo e ter medo de perder aquilo ali. A inveja é a dor de não ter algo e se sentir o dono. E a inveja, vale a gente destacar aqui, é diferente de admiração. Porque no caso da inveja, a pessoa ela quer ter o que pertence ao outro e ver aquela pessoa sem aquilo ali. Ela quer estar no lugar daquela outra pessoa. Ela não quer somente o que é do outro, ela quer tirar o que é do outro para ela e o outro ficar sem. Ela quer prejudicar aquela outra pessoa. No caso da admiração, por outro lado, a gente vê que muitas vezes ela observa os frutos colhidos por alguém. Então, alguém, por suas atitudes boas, ela colhe bons frutos, eu observo aquilo ali e eu vou imitá-lo, para eu também poder colher bons frutos. Eu vou observar o exemplo daquela pessoa e vou praticar para que eu também tenha os bons frutos. E não vou, ali nesse caso, desejar retirar o que é daquela pessoa para mim. O que pertence ao outro é do outro. Eu vou conquistar as minhas coisas. Então é diferente inveja de admiração nesse sentido. A inveja ela quer prejudicar a outra pessoa. Você não quer ver aquela outra pessoa com aquilo ali. Você quer aquilo para você. Então você, né, veja, no ciúmes você é o dono de algo e tem medo de perder. A inveja, você não é o dono, mas você se sente o dono daquilo ali. Entende que há uma relação entre aí os ciúmes e a inveja. E ambos são obra da carne. São obra da carne, são sentimentos que trazem consigo uma doença ou uma patologia psicológica. Surge na mente, no coração do indivíduo que é orgulhoso, do indivíduo que é propenso à maldade. Então veja que a única forma de combatermos o ciúme e a inveja, como a gente já leu aqui na verdade prática, é através do fruto do Espírito. É através da palavra do Senhor. A gente vai estar vendo mais à frente, explicando no final tudo isso, evitando ter os ciúmes e a inveja, e evitando também provocar esses sentimentos negativos, as emoções negativas em outras pessoas. É o que a gente vai estar aprendendo no decorrer da lição de hoje. Aqui no primeiro tópico, o autor ele vai tratar a respeito da falha no tratamento dos filhos. Jacó, no caso, para com os seus filhos ali. E no segundo, o ciúme como causa de conflitos. Também na história de José e de seus irmãos. E no terceiro, os males do ciúme. Né? Nós estaremos trazendo aqui também outros exemplos da Bíblia e explicando como combater esses maus sentimentos. O ciúme e a inveja. Então a gente vê que a partir do capítulo 37 de Gênesis, o texto ele começa a narrar a história de José. Né? Começa a narrar a história de José, tem uma pausa no capítulo 38 e depois vai até os 50 contando ali a história de José e também dos seus irmãos. Né? Também tem os irmãos, dando sempre ênfase ali a José. E a gente vê aqui, a partir já do capítulo 37, uma clara predileção, uma preferência de Jacó por José. E essa
preferência mostra que Jacó não aprendeu com o erro dos seus pais. Veja, seus pais, eles tinham preferências claras. Isaac por Esaú, Rebeca por Jacó. E isso trouxe drásticas consequências para dentro do lar. Tomaram atitudes por causa desse preferencialismo que trouxe conflito, que trouxe mentira, que trouxe engano, que quase que trouxe até tragédia para dentro do lar. E Jacó não aprendeu que esse preferencialismo não é bom. Ele quebra o princípio da igualdade de dentro do lar. Deus estabeleceu a família para que todos vivam em igualdade dentro do lar, em união dentro da família. Deus estabeleceu a família para isso. Não foi para fazer diferenciação entre pessoas, acepção de pessoas. E, infelizmente, Jacó cometeu ali esse erro. E esse favoritismo ele era claramente demonstrado através das atitudes de Jacó em relação a José. E promoveu essas atitudes, as más atitudes de Jacó, promoveu nos irmãos de José inveja e ciúme. Esse sentimento foi provocado devido às atitudes ali de Jacó, atitudes sem sabedoria. Ele não teve sabedoria para lidar com a sua família. E aqui vale destacar que apesar das atitudes, das más atitudes do pai, de Jacó, os irmãos de José, eles pecaram, eles erraram. Eles deixaram-se dominar pelos maus sentimentos. E aqui vai a aplicação para nós. Porque muitas das vezes as pessoas, elas querem colocar a culpa do seu erro, do seu pecado, em cima de outros. Muitas das vezes até em cima de Satanás. Ah, não, foi o diabo que fez eu pecar, como se ele fosse o culpado do erro. Então veja que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Ainda que nós sejamos tentados pelo diabo, pelo mundo, por alguém, para pecar, nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Nós somos responsáveis pelos nossos erros. Então devemos nos controlar para não pecarmos. Os irmãos de José pecaram. Claro, houve uma promoção ali do ciúme e da inveja por causa das atitudes do pai, mas o pecado que eles cometeram foi erro deles. Eram atitudes más, um coração mau. Porque quando a inveja chega, quando o ciúme chega, ele só procria, ele só dá continuidade num coração que é mau, num coração que é orgulhoso. E ali eles tinham isso. E ali foi um terreno fértil para o ciúme e para a inveja, para poder dar ali continuidade e ter os frutos, os maus frutos, né, daquilo ali. Então aqui a gente vê, na verdade, algumas ações, separei aqui 3 atitudes, né, que aumentaram o ciúme e a inveja dos irmãos, né, dos filhos de Jacó por José. A primeira atitude que aumentou esse ciúme e a inveja em relação a José é que José falava mal dos seus irmãos a Jacó. A gente vê aqui no versículo 2, onde diz: essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, que eram ali no caso Dan, Naftali, Gade e Azé, mulheres de seu pai. E trazia José uma má fama deles a seu pai. Então eram ali pessoas más, pessoas que praticavam ali possivelmente obras más, e José ia acaboetar. José ia dizer a seu pai. Ele via ali o erro, e muitas das vezes por inocência, ele não é que José estava errado. José não estava errado em ver o erro e falar ali do seu pai. Mas Jacó, que era ali o líder da família, que era o pai, deveria ter resolvido aquela situação. Mas não resolveu. E ali José deu motivo para haver ali cada vez mais ódio dos irmãos por ele. Para haver o ciúme e a inveja. Um segundo motivo para aumentar a inveja e o ciúme dos irmãos por José
A gente vê aqui no versículo 3 que Jacó mandou fazer uma túnica diferenciada para José. Veja, Jacó, aqui no versículo 3, mostra que ele não fazia questão de dizer que era seu filho predileto, não. Aí traz até aqui um motivo, é porque era o seu filho da velhice, também é porque era filho de Raquel, que era a mulher quem Jacó amava. Então, aqui a gente vê, na verdade, que esse preferencialismo ele fez com que Jacó tomasse atitudes erradas. E uma atitude foi essa de mandar fazer uma túnica. Aqui ele diz uma túnica de várias cores, né? E aí surge o questionamento. É uma túnica de várias cores ou é uma túnica de mangas longas? Que é aqui que está aqui no versículo 3. E aqui a gente vê que o termo aqui utilizado, né, é ketonet passim, termo no hebraico, né? E o ketonet no caso de túnica. E passim aqui é em relação a essa túnica, né? O que é? Esse termo é o que tem gerado aí uma falta de entendimento. Não há um consenso em relação ao que significa. Na verdade, passim, né, a gente vê aqui na Bíblia de Estudo Palavras-Chave. Essa Bíblia aqui ela é muito boa. Para quem não possui um dicionário no grego, no hebraico, essa Bíblia aqui ela vai ajudar bastante, né? Porque ela tem aqui os dicionários em hebraico e no grego também. Muitos termos estão aqui nela, né? Mais da metade dela aqui são esses dicionários, né? Então, os irmãos vão encontrar a Bíblia e o dicionário ali juntos, né? É bom porque leva só um ali quando necessitar. E aqui ela traz uma explicação dessa palavra, né? Do hebraico, e mostra que ela pode ter ambos os sentidos. Tanto pode significar uma manga longa, uma túnica de manga longa, como também de várias cores. Então não tem ali uma definição exata do que é que significa. E aí a interpretação, melhor, a tradução da palavra, ela vai de acordo com a interpretação do texto, de acordo com o contexto, para entender o que era aquilo ali. Então a gente vê, por exemplo, tem aqui um livro, que é o Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, de William Coleman. Nesse livro aqui, ele vai trazer justamente na página 65, aqui na página 65, e ele diz o seguinte, ó, abre aspas, a capa de José ganha certo destaque na Bíblia, em parte por causa de uma tradução incorreta. E para ele a tradução está incorreta, não é várias cores não. Na verdade, não se tratava de uma túnica de várias cores, como diziam algumas versões, mas de uma veste de mangas longas. Então, para ele aqui, no caso, a tradução correta seria veste de mangas longas, né? Já o autor do livro, né, Elianai Cabral, ele fala da revista desse trimestre, né, ele tem um livro, né, que é o livro texto da revista, das lições desse trimestre, e aqui no seu livro ele fala justamente que era uma túnica de várias cores, né, que naquela época as túnicas elas tinham o costume de ter no máximo 2 cores. Então era uma túnica diferenciada, porque era uma túnica de várias cores. É o que traz, no caso, o autor aqui, o Elianai Cabral. Já no livro Novo Manual dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, né, de Ralph Gower, ele vai falar ali na página 12 de um casaco colorido de José. Né? Tem lá uma caixinha, ele vai falar a respeito justamente desse casaco colorido, ou seja, já vai entender que são ali várias cores. Né? E aí ele diz assim, José ganhou uma túnica feita de muitas peças. As peças adicionais eram provavelmente mangas compridas. Ou seja, esse daqui ele dá a entender de que era tanto de várias cores, como também que tinha mangas compridas, né? Então, fica aí, né, esse entendimento. Né? Pode ser que tenha várias cores, pode ser que fosse ali de mangas compridas. O que dá a entender mesmo, na verdade, pelo contexto, se a gente for pegar, é que poderia ter várias cores, mas ele tinha ali mangas compridas, né? Para a gente entender o porquê da revolta ali dos irmãos, né? Porque o que vale para a gente não é se ele era de várias cores ou de manga comprida em si, não era a túnica em si, mas o que essa túnica representava ali para os irmãos de José. E o que foi que ela despertou nos irmãos de José?
Então veja que a túnica está aqui no texto. E ela tem uma representação. E ela despertou algo nos irmãos de José. E essa túnica de manga longa, ela indicava que o seu usuário era uma pessoa importante. Porque era uma pessoa que não iria ali realizar trabalhos corriqueiros, trabalhos ali no dia a dia. Era alguém escolhido para liderar. Era alguém escolhido para estar ali chefiando. Não ia se envolver nos trabalhos do dia a dia, não. A gente vê que Jacó, com isso, estava indicando que José não devia fazer os trabalhos pesados de casa. Que ele era o herdeiro escolhido para governar a sua família. Era isso que Jacó estava dizendo ao dar aquela túnica para José. É isso que representava ali, não importando se tinha várias cores, se era mão comprida, é isso que representava aquela túnica. Então, essa atitude de Jacó em privilegiar José, ela naturalmente despertou inveja e ciúme dos irmãos José em relação a ele. E trouxe aí tristes consequências para dentro da família. Então, o preferencialismo de Jacó por José trouxe ali, promoveu ciúme e inveja e trouxe consequências graves. Um terceiro motivo para aumentar a inveja e o ciúme nos irmãos de José foram os sonhos de José. E aqui a gente vê nos versículos 5 ao 11, aqui na lição, na leitura bíblica em classe ele não traz, mas os irmãos abrem a Bíblia, no capítulo 37, e nos versículos 5 ao 11, nós vemos sonhos de José. E aqui diz assim, ó, sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso aborreceram ainda mais. E disse-lhes, ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu, deveras, terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Isso aqui é a interpretação que eles estavam fazendo do sonho de José. José foi ali contar, para eles. E sonhou ainda outro sonho. E o contou a seus irmãos e disse, eis que ainda sonhei um sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai. Aqui você vê que até Jacó não entendeu ali, E disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Então aqui nós vemos, na verdade, esses sonhos se tratavam de revelação de Deus ali para José. Então José, ele na verdade teve esses sonhos aqui, que eram revelações de Deus, coisas que se cumpriram mais à frente e que eles vieram a compreender. Mas a gente vê em Gênesis no capítulo 50, os versículos 14 ao 21, ali houve o cumprimento, eles entenderam o cumprimento e por que Deus estava fazendo isso daqui. E outra coisa que nós vemos é a imaturidade de José ao contar esses sonhos. Veja, José talvez tenha contado por maldade, por querer ali. Talvez alguém venha dizer, José, ele estava sendo soberbo, ele queria ali aparecer. Mas veja que até o pai dele aqui o repreendeu. Mas ali mostra talvez uma imaturidade de José, muito novo ainda, quis contar um sonho que ele teve ali para os seus irmãos e para o seu pai. E a reação dos irmãos de José em relação a esses sonhos é que eles odiaram cada vez mais José. O odiaram ainda mais. Já em Gênesis, no capítulo 50, a gente falou que aqui teve o cumprimento disso. Gênesis 50, nos versículos 19 e 20, após tudo acontecer, José diz assim, José lhes disse, não tem mais, porque porventura estou eu em lugar de Deus, que os seus irmãos ficaram com medo de José descontar, o que eles fizeram com ele. Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande.
Então aqui a gente vê um claro exemplo de compatibilismo. A gente falou disso na lição passada. Né? Quem não lembra, volta lá na lição passada, vai ver que a gente falou a respeito desse assunto. Também no vídeo que nós fizemos, falando a respeito do capítulo 9 de Romanos, nós falamos a respeito do compatibilismo, que na verdade, mostra que a soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas são mutuamente compatíveis. Então, enquanto Deus é soberano, o ser humano ele tem responsabilidade pelos seus atos. E o que José estava dizendo, na verdade, é que no decorrer dos fatos aqui que ocorreram na sua história, né, ele vê que Deus estava operando e as suas intenções eram boas. E que, além de Deus estar operando, os seus irmãos também estavam operando. E as suas intenções eram más. Então veja, no mesmo meio ali, estava Deus operando na sua soberania e estavam também os irmãos de José operando na sua responsabilidade humana. E Deus fez uso daquelas circunstâncias, veja, mesmo Deus agindo para o bem, os irmãos querendo agir para o mal, Deus usou aquela circunstância para, porque Deus na sua soberania elegeu a nação de Israel para poder conservar aquela nação em vida. Então Deus usou aquelas circunstâncias ali para um bem maior. E é o que nós vemos, por exemplo, quando Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo os males que ocorrem aí no mundo, eles vêm e Deus usa isso para um bem maior. Para um bem maior. Deus está no controle de tudo. Deus é soberano, meu irmão. E enquanto há a soberania de Deus, há a responsabilidade humana. E ali José mostra que Deus estava no controle da situação. Mesmo os irmãos sendo responsáveis pelos seus atos. Eles agiram por maldade. Não foi Deus que fez ali de marionete para que eles fizessem aquilo, não. Aquilo foi maldade deles mesmo. E José pagou por esses erros. Mas Deus usou aquela situação para um bem maior. E José ali mostra no ato de perdão aos seus irmãos, perdoando-os pelo que fizeram com ele, e entende, compreende o que Deus havia ali de fazer em meio à sua família. Então, a responsabilidade humana, ela muitas vezes provoca consequências pelos seus atos. Mas Deus é soberano e está no controle de toda a história. E isso é o que nos dá garantia das promessas divinas. Esperança de que Deus ele vai cumprir com a sua palavra que ele prometeu. Então aqui nós vemos as consequências do ciúme e da inveja que foram provocados pelo preferencialismo ali na casa, no lado de Jacó. Primeiro a gente vê um ódio progressivo dos irmãos de José. Nós vemos aqui no capítulo, no versículo 4, onde diz: aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente, por causa do preferencialismo de Jacó. No versículo 5 nós vemos o seguinte, quando José contou o seu sonho: por isso o aborreciam ainda mais. Isso por causa do sonho. No versículo 8, por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E esse ódio ele ia aumentando, ele ia crescendo, o ódio por José. E no versículo 11 diz: seus irmãos, pois, o invejavam. E essa inveja, esse ciúme, ele fez com que o ódio, a ira, ela fosse crescendo dentro do coração dos irmãos. E ali houve o domínio pela ira. Eles foram dominados pelo ódio. Se deixaram dominar pelo ódio, que foi causado pelo ciúme e pela inveja. Ou seja, uma obra da carne levando a outra. Aquela situação poderia ter sido resolvida, mas não foi. Não foi resolvido, não foi solucionado. Estava claro o ódio que os irmãos tinham por José. Mas Jacó não resolveu aquela situação. Deixou caminhar.
E esse domínio pela ira causou o desejo de matar o próprio irmão. Que é como está no versículo 18, quando diz: e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. Você vê que negócio pesado é esse daqui. Veja só, matar o próprio irmão. Olha o que o ciúme e a inveja pode levar. Causa uma ira, um ódio, um rancor pelo outro, a ponto de matá-lo. Então eles intentaram matar José. E aí, decidindo ali, Rúben não deixou matar. E aí, a gente vê mais à frente que eles venderam José. Está nos versículos 27 e 28. O 28 diz, né? E venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas. Venderam o irmão. Se desfizeram. Mandaram ele para longe por causa do ciúme e da inveja. Veja o perigo desse sentimento mal dentro da família. E mentiram dentro do lar, porque venderam José, e nos versículos 32 e 33 diz: e enviaram a túnica de várias cores, e fizeram-na levá-la a seu pai, e disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a, e disse: é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José. Era mentira. Então veja, o ciúme e a inveja levaram a ira. A ira levou a ira, outra da carne levou a outros pecados. E tentaram matar o seu irmão. No seu pensamento queriam matá-lo. Não mataram, mas o venderam e mentiram para o seu pai. Então, uma obra da carne vai trazendo outro. Isso tudo por causa do preferencialismo que provocou o ciúme e a inveja dentro do lar de Jacó. Então, aqui a gente vê, dentro da Bíblia, outros exemplos de males causados pelo ciúme e pela inveja. É o caso, por exemplo, de Caim e Abel. A gente vê lá em Gênesis, no capítulo 4, e nos versículos 5 e 6, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Então veja o que a inveja, o ciúme provoca. Provoca ira, provoca um rancor. E a pessoa até muda as feições com aquilo ali. Foi o que aconteceu na família de Jacó, foi o que aconteceu também aqui com Caim. E Deus, ele deu um conselho para Caim. Ele disse: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Você já haveria, né? A pergunta é retórica. Se você fizer o bem, não vai ser aceito? Caim era mau. A gente vê depois, mais no Novo Testamento, explicando que Caim era de más obras, Caim era mau. Foi por isso que a oferta dele não foi aceita. Deus ele não queria aquela oferta ali física, não. Deus queria a vida de Caim. Uma vida reta diante dele. Por isso que ele diz: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Ele não estava fazendo bem, estava fazendo mal. Por isso que ele não foi aceito. E mesmo fazendo mal, ele queria ser aceito. E o seu irmão foi. Ficou ali com ciúme, com inveja. E ele diz: e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então veja que Deus ele aconselha Caim a fazer o bem. E se ele não fizesse, estaria errado. O pecado estava ali, ele iria cometer. E aqui a gente vê que Caim se deixou dominar pelas obras da carne. E vemos aqui as atitudes que ele teve devido a esses maus sentimentos de ciúme e inveja. Versículo 8 diz: e falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. Cometeu ali o primeiro homicídio da humanidade. Matou o seu irmão Abel. E no versículo 9 diz: e disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Ou seja, ele mentiu para Deus. Então, a inveja e o ciúme de Caim por Abel provocou ira,
que fez com que ele cometesse homicídio e também que ele mentisse. Semelhante ao que aconteceu lá com os irmãos de José. É isso que nós vemos. É um sentimento conhecido e que sempre provoca os mesmos males ao longo da história da humanidade. E aqui nós vemos também lá em Atos dos Apóstolos um sentimento de ciúme e inveja dos judeus. Primeiramente dos judeus com relação aos apóstolos. E aqui em Atos, no capítulo 5, versículos 17 e 18, diz assim: E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos, e puseram na prisão pública. Isso porque os apóstolos estavam ali atraindo as multidões, as pessoas estavam escutando eles. Eles tinham a palavra da verdade, eles tinham autoridade dada por Deus pelo Espírito Santo. E ali aquilo provocou ciúme, provocou inveja naquelas pessoas. Veja, isso daqui já não é o caso de você querer provocar aquilo e aquilo ser algo ruim que você está fazendo. Não, o que Jacó estava fazendo com os irmãos era algo mau, era algo ruim, era algo que estava trazendo perigo para o lar. Trouxe consequências drásticas. Já no caso aqui dos apóstolos, não, eles estavam fazendo algo bom. E mesmo assim provocou aquilo ali. E esse sentimento fez com que eles perseguissem a igreja do Senhor. Outro caso é o caso de Estevão. A gente vê em Atos, no capítulo 6, dos versículos 9 ao 11, que Estevão, ele disputava ali com as pessoas, e eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão e ao espírito que com ele falava. Então, veja que eles tinham inveja, tinham ciúmes ali de Estevão por causa disso. E isso levou eles ao quê? A subornar os homens para mentir a respeito de Estevão. Olha o que a inveja e o ciúme leva. E aí, nos versículos 54 e 59, do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, diz, versículo 54, e ouvindo eles isto, ou seja, o que Estevão estava falando, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Olha o ódio, olha a ira, que cega o ser humano para que ele nem veja a realidade. E aí no versículo 59 diz que eles apedrejaram Estevão. Mataram Estevão. Então aqui a gente vê o que o ciúme e a inveja eles podem causar. Mais uma vez, um homicídio sendo causado por causa de ciúme e inveja. Mais à frente, no capítulo 13, nós vemos Paulo e Barnabé em Antioquia da Pisídia. E eles pregaram a palavra de Deus e ajuntaram muita multidão. Onde a gente vê nos versículos 44 e 45 do capítulo 13. Diz assim: E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Muita gente foi ali ouvir Paulo e Barnabé. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo dizia. Veja só. Eles tinham ciúme do povo estar ali ouvindo Paulo e Barnabé e não eles. Mesma coisa aconteceu com os apóstolos, com Estevão. Eles tinham inveja do que eles tinham, conhecimento da parte de Deus. Mas ao invés de buscar o conhecimento da parte de Deus, ter esse conhecimento para eles, não, vamos acabar com eles. Vamos mentir. Vamos intentar contra a vida deles. Vamos matá-los. Isso é o que a inveja leva a fazer. Como eu disse, eles não admiravam Paulo e Barnabé pelo que eles estavam falando ali. Eles invejavam. Se admirassem, eles diziam: Pai, como é que eu faço para conseguir falar da parte de Deus? Que coisa boa, que coisa maravilhosa, eu quero também isso. E ali Paulo ia dizer o que era necessário para isso. Mas não era admiração. Ali era inveja. É um sentimento perverso. É um sentimento maligno. A inveja e o ciúme levaram essas pessoas a cometerem atitudes horríveis e perversas. Então, ciúme e inveja também estão presentes em nossos dias. No casamento. E aí, no casamento, a gente fala, é importante aqui destacar, que pode existir um zelo
pode existir o zelo. Até porque ciúmes no grego é zelos. E o que é o zelo? Né? Que na verdade é algo proveitoso, é algo até desejável. Haver no casamento esse zelo, que demonstra o cuidado com o cônjuge, com o parceiro. Então veja que é importante ter esses ciúmes aí, esse zelo, dentro do casamento, para haver o cuidado, para mostrar o cuidado com o parceiro. Que muitas vezes não tem. Muitos hoje não demonstram carinho, cuidado, apreço pelo seu parceiro, pelo seu cônjuge. E aí, o problema não está nesse zelo aí, nesses ciúmes aí. O problema está no ciúme doentio. E aí, esse ciúme doentio, ele é causado, na verdade, por uma falta de confiança no cônjuge. Veja, o zelo, o ciúmes lá que é bom, ele é uma demonstração de cuidado com o cônjuge. O doentio, o ciúmes ruim, esse que é a obra da carne, é uma desconfiança, é uma falta de confiança em relação ao cônjuge. E aí leva, né, a violência que a gente tem visto aí hoje em dia. Muitas vezes marido ou esposa, isso os dois, não é só o marido não, porque antigamente as pessoas falavam que era mais os homens, hoje em dia até as mulheres. Tomando aí atitudes violentas por causa do ciúme e da inveja. E a gente tem visto que pessoas, elas têm, na verdade, confundido a realidade, o que realmente é, com suposições. Leva a ficar maquinando coisa ruim, o ciúme. E aí nós vemos ofensas mútuas dentro do lar por causa do ciúme. Situações aí indesejáveis, ele está no local e ali o cônjuge ele tem essa doença psicológica que é o ciúme e leva às vezes a fazer alguma coisa ruim ali naquele lugar, criar um ambiente, uma situação indesejável ali. Isso é o que a gente vê, e isso é normal acontecer. Normal é comum, melhor dizendo, não normal, não é porque não é normal, isso é anormal, isso é errado. É comum acontecer. Quantas vezes a gente não vê isso acontecendo? E nós, como cristãos, não podemos aceitar isso. Nós devemos falar contra isso. Ir contra isso, protestar contra isso. Com a palavra de Deus. Isso não tem acontecido não é só lá no mundo, não. É com pessoas de dentro da igreja. Infelizmente, pessoas dentro da igreja têm se deixado dominar pelo ciúme dentro do casamento. E isso tem prejudicado, levado muitas vezes até a separação. O ciúme é uma das maiores causas de separação dentro do casamento. Então veja que é algo ruim, é algo drástico que traz consequências perversas para dentro do lar. Então deve haver um cuidado com relação a isso. Dentro do casamento, para não acabar com o casamento, é necessário saber lidar com essas emoções negativas, com essas emoções ruins. Precisamos saber lidar com isso. Não é achar isso bonito, não. Isso não é bonito, não. Bonito é o zelo, é o cuidado. O cuidado é bonito. A atenção. Isso é bonito. Agora, o ciúme doentio, por falta de confiança, isso aí é horrível. Devemos tomar cuidado com isso. Então, há também aí o ciúme ao invés do ministério local. O autor ele bem coloca no seu livro, ele diz assim: aqueles que são assim tornam-se contra as pessoas que se destacam ministerialmente. Eles ficam contra a pessoa. E aí eles vão desejar estar no lugar dessas pessoas, caluniando, difamando, ofendendo. A calúnia é uma coisa horrível. E aí a gente vê pessoas que difamam o seu irmão, caluniam o seu irmão, levantam falso testemunho contra o seu irmão, contra o seu colega de ministério. Isso tudo para poder tomar o lugar daquela pessoa. Por isso que eu falei, é o que prejudica. Olha, se você vê alguém bem no ministério, você vai seguir o exemplo daquela pessoa. Para que você também colhe aqueles frutos bons. Mas a inveja do ciúme não. A inveja do ciúme você quer o lugar daquela pessoa. Você quer tirar ela dali. Você quer prejudicar aquela pessoa.
Você não quer ver o bem dela, não. Isso é o que o ciúme e a inveja provocam. Isso é perigoso, meus irmãos. E aí nós vemos na Bíblia que o ciúme e a inveja são obras da carne. E isso nós abrimos lá em Gálatas. E aqui a gente vai caminhando, né, em vários versículos dentro da palavra de Deus para entender melhor esse assunto. É um assunto muito bom, bastante aplicável em nossas vidas. E se você tem tido esses sentimentos negativos, preste atenção agora nesse final, para que você possa se livrar desse tipo de sentimento. Quando você vê que você está se comparando com outra pessoa, tome cuidado. Isso pode levar você a ter consequências terríveis. E você vai arcar também com as consequências das suas atitudes que você vai tomar. E aqui a gente vê que são obras da carne provocadas em um coração orgulhoso, perverso, que tem na maldade. Ele diz aqui em Gálatas 5:21, invejas, né? Isso aqui falando das obras da carne, né? Que são manifestas. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, né? Então aqui está o ciúme, está a inveja, o que tem de ruim, que vem do sujo, do maligno, as obras da carne. Então isso daqui, aqui nós vemos no capítulo 5 de Gálatas, que o ciúme e a inveja são obras da carne. E aí, quais são as consequências de ter esses sentimentos? De ter o ciúme e a inveja? E a gente vê inicialmente os conflitos que são gerados por causa disso. Como foi o caso que nós vimos aqui hoje, o caso de José e de seus irmãos. Por causa do ciúme e inveja gerou esse conflito. O acúmulo de ira. Como eu falei, aquela progressão na ira lá dos irmãos de José contra ele, que ia progredir aumentando cada vez mais. O caso de Caim, que ficou irado ali contra seu irmão. O caso daqueles que mataram Estevão, se irando contra ele. E pode levar também a homicídios, o ciúme e a inveja. Que foi o caso de Caim com Abel. Que foi o caso daqueles lá com Estevão. Que foi o caso, quase o caso, né? Ali, dos irmãos de José contra ele. Eles intentaram matá-lo. Eles pensaram em matar José. Então você veja as consequências terríveis de ter esses sentimentos. A que ponto pode chegar? Mas, irmãos, como é que eu faço para vencer essas emoções e sentimentos negativos? E evitar provocar ele em outras pessoas. Como são obras da carne, né? Aqui seria, no caso, para não cumprir com as concupiscências da carne, com os desejos da carne. Como é que eu faço para não cumprir? Como é que eu faço para não ter esses sentimentos? E aí Paulo deixa aqui claro, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, para não ter isso, é necessário andar em espírito. E quando andamos em espírito, é em nós gerado o fruto do espírito. E esse fruto do espírito, que molda o nosso caráter para ser como o caráter de Cristo, impede que a gente venha a ter inveja, a ter ciúme. Porque é gerado em nós o amor pelo próximo. E se nós amamos o nosso próximo, nós de forma alguma vamos querer prejudicá-lo. Então não vou ter inveja, não vou ter ciúme. Porque em mim foi gerado o fruto do Espírito. É uma forma de vencer a inveja e o ciúme, o desejo, a concupiscência da carne. Outra forma também que nós vemos em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, é pensando nas coisas do alto. Como Paulo diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então é isso daqui que deve ocupar os nossos pensamentos. Se a nossa mente estiver ocupada com isso daqui, com a palavra de Deus, com o fruto do Espírito,
Se nós estivermos ocupados com isso, não teremos tempo para pensar em coisas más. Até porque esses sentimentos, ao invés de ciúmes, eles surgem nos pensamentos. Surgem no coração. Como eu falei, é uma doença psicológica, uma patologia psicológica. Surge no pensamento. Se a nossa mente estiver cheia das coisas de Deus, se nós andarmos em Espírito, tivermos o fruto do Espírito, com certeza, de modo algum, o ciúme e a inveja eles vão prevalecer em nossas vidas. Se você estiver vendo que vai ter ciúme, vai ter inveja, recorra à palavra de Deus. Ela é a fonte em que nós encontramos a solução para todos os problemas, inclusive para o ciúme e para a inveja. Não queira ter na vida da sua família, no seu lar, no seu ministério cristão, as consequências do ciúme e da inveja. As obras da carne, as consequências das obras da carne não são boas. E de forma alguma, alguém pode dizer, eu sou cristão e está tendo ciúme e inveja. Porque as obras da carne, elas competem com a carne, ela compete com o Espírito. Ou você tem as obras da carne, ou você tem o fruto do Espírito. Não pode ter os dois. Então, se está vendo que está pendendo para a carne, alimente o Espírito. Tenha em sua vida o fruto do Espírito, para vencer o ciúme e a inveja. E aqui na conclusão, o autor diz, o ardor emocional, denominado ciúme, deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos a que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes. Romanos 13:13. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito, como nós falamos. Este desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma. Molda o nosso caráter para ser conforme o caráter de Cristo. Então, a lição dessa maravilhosa. Na próxima lição, lição 4, nós estaremos estudando a respeito dos ídolos na família. Né? Estaremos vendo aqui o perigo, as consequências trazidas justamente por causa disso, mostrando o que é idolatria, né? Aprender aqui o que é idolatria. Muita gente, às vezes, não entende direito o conceito de idolatria e pensa, muitas vezes, que é só adorar outros deuses pagãos. E aí, muitas vezes, se engana. Devemos entender o que é idolatria dentro do nosso lar para poder evitar que isso venha trazer danos espirituais e morais para a nossa família. Então, essa lição de hoje é uma lição maravilhosa, uma lição muito boa, onde aprendemos a respeito do perigo do ciúme e da inveja, e também como combater esse tipo de emoção negativa, né? Com ali o fruto do Espírito, com a palavra de Deus, enchendo a nossa mente com a palavra de Deus. Então, acredito que você ficou até aqui conosco, tem gostado dessa nossa aula. Peço que você curta esse vídeo, compartilhe também com os seus amigos, com os seus familiares, com os seus irmãos, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E, claro, né, se você desejar também, pode se inscrever aqui no nosso canal, para que você esteja recebendo as nossas notificações semanais, né? Vai lá, ativa o sininho. Toda semana nós colocamos aqui vídeos referentes à Escola Bíblica Dominical, algumas mensagens também, às vezes, nós trazemos aqui, colocamos aqui no canal, para que os irmãos possam estar sendo edificados. E como eu falei, né, não se esqueçam, participem presencialmente da Escola Bíblica Dominical neste domingo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.